Amém, irmãos. Eu quero repartir com vocês uma pequena meditação. A gente está vivendo aqui nesses dias de Natal, entrada de um ano novo, e a gente está vindo de um ano também totalmente diferente de qualquer coisa que a gente já tinha vivido antes, né? A gente tem experimentado aí essa questão toda da pandemia, todas essas aflições, incertezas, preocupações, ansiedade. Parece que algo sombrio baixou sobre a terra, né? E a gente está inserido, está vivendo esses dias, essa realidade. E no meio disso aí, nós chegamos ao Natal. E aqui a gente não vai discutir se o dia de Natal é dia 25 ou não, isso realmente não tem importância. O que tem importância é o que se comemora nesse dia, o que aconteceu nesse dia, o que foi anunciado e o que veio à existência por conta do Natal, ou por conta desse período, desse momento histórico da humanidade que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Então, para mim, o Natal ele é muito mais do que uma festa, ou a gente até poderia dizer que é um momento de celebrar mesmo, é uma festa, deveria ser um momento de muita celebração. Mas a gente sabe também que nos últimos tempos, isso já vem de muitos anos, o Natal se transformou numa festa do consumismo, uma festa de presente, uma festa do Papai Noel, uma festa de enfeites, né? Não tenho nada contra essas coisas, mas não é a nossa festa. Mas nós podemos e devemos festejar, porque existe no meio do Natal uma ótima notícia que chegou ao nosso conhecimento. E essa ótima notícia é que nós precisamos viver todos os dias. Então eu quero compartilhar um texto em Lucas 2, que é bem conhecido. É um texto que é usado no Natal. Eu estou escutando vocês aí. É um texto escutado no Natal, muito falado no Natal. E eu quero ler junto com vocês ele. Pode colocar aí na NTLH, todo mundo pode acompanhar na mesma versão. E desse texto nós vamos tirar algumas frases, algumas palavras, e vamos trazer para o contexto que nós estamos vivendo e ver o que o Senhor quer nos falar nesses dias de Natal, então, a respeito dessas boas novas. Lucas 2,8. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. E então o anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse: não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria. Também para todo o povo, hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Essa será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto ao anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas dos céus e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviam o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Ainda um outro texto em Mateus 1, só 3 versículos aqui que eu quero destacar. Uma frase também, Mateus 1, 21. Ela terá um menino
e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Irmãos, eu creio que nesses dias que nós estamos vivendo, são dias de renovar a nossa esperança. Ainda que os meios de comunicação, as propagandas sempre falam a respeito disso, né? Dizem, é um tempo de esperança, um tempo de amor, um tempo de alegria, mas na verdade não existe paz, não existe alegria, não existe amor, não existe segurança fora de Jesus. Então o que muitas vezes é anunciado é, vamos ter esperança que o mundo vai ficar melhor. E na verdade nós sabemos que o mundo ele só vai ficar melhor quando Jesus estiver governando aqui. Antes disso, o mundo não vai ficar melhor. E isso não é uma palavra que tem que vir sobre nós como um peso, desanimando, para ser uma coisa desanimadora, não. Na verdade, nós precisamos estar bem conscientes disso, porque aí a gente também vai saber como se portar e como viver esses dias nos quais nós estamos vivendo. Vocês já se deram conta que, quantas vezes provavelmente tu falou, olha, um dia a Bíblia diz que vão acontecer tais sinais, e isso é sinal da iminente vinda do Senhor Jesus para essa terra. Vocês já se deram conta que nós estamos vivendo isso? Nós estamos vivendo na prática essa história, aquilo que a gente falava, contava, dizia, olha, um dia vai acontecer. Agora nós estamos experimentando no dia a dia essas coisas acontecendo, esses acontecimentos se tornando reais à nossa frente. E eu particularmente tenho muita expectativa do que vai acontecer o ano que vem, porque eu imagino que muitas coisas vão se alinhar ainda mais para o cumprimento de todas essas profecias e para a volta do Senhor Jesus. Para o nosso texto, olhando o nosso texto, quando os anjos chegaram, eles pegaram os pastores de noite cuidando das ovelhas. Já era um lugar perigoso os pastores estarem ali cuidando das suas ovelhas, afinal eles estavam justamente cuidando porque existiam predadores, então existiam animais selvagens, existiam lobos, provavelmente ursos que atacavam as ovelhas, e os pastores estavam ali diante desses riscos. Aí de repente surge aquele anjo. Eu imagino que quando surgiu o anjo, iluminou o céu e eles se assustaram. E a primeira coisa que o anjo disse para eles: não tenham medo. Não tenham medo. Irmãos, nós estamos vivendo hoje em dias sombrios, não é verdade? A gente olha para o horizonte assim, parece que tem uma nuvem negra pairando lá. Então a gente está vivendo em dias sombrios. Assim como os pastores, nós estamos vivendo num lugar perigoso. Mas os pastores, no meio daquela situação, eles tinham um propósito. E eles não haviam perdido esse propósito. Eles estavam lá cuidando das suas ovelhas, cuidando dos rebanhos, diz a palavra. Então, no meio desses dias sombrios que nós estamos vivendo, o que nós não podemos é perder o propósito para o qual Deus nos chamou. E Deus nos chamou para, como filhos amados dele, multiplicarmos a palavra, o Evangelho, falarmos do amor de Deus em todos os lugares, levarmos pessoas a Cristo. E no meio disso tudo, e antes disso tudo, viver como verdadeiros filhos amados em comunhão com o Pai. Esse, resumidamente, é o propósito para o qual Deus nos criou. Para sermos sua família, sermos filhos e conviver com Ele como família. E os pastores ali se assustaram, mas os anjos disseram: olha, não precisam ficar com medo, tá? Porque no meio da escuridão, no meio dessa dificuldade, no meio dessa pandemia, no meio dessas situações adversas, e possivelmente muitas outras ainda virão, a palavra do Senhor ela vem da mesma maneira dizendo: não tenham medo. E aí o anjo continua dizendo: olha, nós estamos aqui trazendo boas notícias, grandes notícias. Uma outra versão diz boas novas de grande alegria, né? Os anjos eles vieram para trazer uma notícia, para trazer algo concreto para os pastores que estavam ali. E, irmãos, no meio disso tudo que nós estamos vivendo, existem boas notícias. Amém?
no meio de toda essa situação que a gente está vivendo, existem boas notícias. Sabe, lá no início da pandemia, lá em março, aquelas 2 primeiras semanas, parece que tudo veio assim, que o mundo ia acabar em seguida. Né? Não sei quanto a vocês, mas a coisa veio tão forte que a impressão que dava que se a gente saísse para fora de casa, o bicho ia pegar. Né? Alguma coisa aconteceu terrível ali. Né? Mas a gente viu, claro, existe um vírus, existe uma pandemia, muitas mortes aconteceram, então a gente pode dizer que a gente está atravessando um vale de sombra e de morte. É um período de vale de sombra e de morte para toda a humanidade, não para uma pessoa, mas para toda a humanidade. Mas no meio desse vale de sombra e de morte vem a palavra: não tenham medo, porque eu tenho boas notícias para dar para vocês. No meio disso tudo que nós estamos vendo, existem boas notícias. Existem boas notícias para cá, para aqui, para esse tempo que nós estamos vivendo, mas as melhores notícias dizem respeito à eternidade. A eternidade que está por vir e que nós vamos estar na presença de Deus, na presença do Senhor. E aí os anjos, eles trazem a boa notícia. Eles dizem: nasceu o Salvador de vocês, o Messias esperado, o Senhor. Imagine que naquela situação Israel, ele vivia, eles não estavam mais escravos como estavam lá na Babilônia ou no Egito, mas eles estavam debaixo de um governo opressor, que era o governo romano. E os profetas falavam de um libertador, né? E eles esperavam, o povo esperava um libertador, talvez como o tipo de Moisés, como o tipo de Josué, como o tipo de José, homens como Davi, homens de guerra, libertadores. Por exemplo, Moisés, que tirou o povo lá de uma escravidão de mais de 400 anos. Então o povo, ele esperava um Messias que vinha montado num cavalo branco com uma espada empunhada e que ia destronar os romanos e ia tomar o seu lugar de governo sobre Israel. Então eles esperavam esse libertador, e o anjo veio anunciar ele. Ele não veio na forma e do tipo que o povo esperava, mas o libertador, ele estava nascendo como um pequeno bebê. Era Deus se fazendo homem para vir libertar o povo, o seu povo. E pensando nos dias que a gente está vivendo, mais uma vez, às vezes a gente fica esperando por um libertador. A gente fica esperando por uma vacina milagrosa. A gente fica esperando por um governo que vai mudar tudo. Né? Se criou toda uma expectativa lá em 2018, com a eleição, com a troca de governo, que se esperou que ia mudar o país da água para o vinho. E hoje a realidade que a gente vê é que, ainda que exista um governo diferente, com outras ideias, ele não pode governar, não deixam ele governar. Então, mais uma vez, a gente talvez colocou muita expectativa em um governo humano que não tem condições de fazer o que precisa ser feito. Aonde precisa estar a nossa esperança? Qual é o nosso libertador, irmãos? Jesus. A gente sabe disso, não sabe? Mas quantas vezes a gente busca por outros libertadores para nos dar paz, para nos dar segurança? Hoje o que mais está em pauta aí é saúde, né? Eu preciso de um libertador que me traga saúde. É a Coronavac, é a outra vacina, é a de Oxford, é a outra. É essa que vai me trazer segurança para me dar saúde. Será que é? Será que é suficiente uma vacina? O que vai vir depois desse vírus? O que vão ser os próximos acontecimentos? Irmãos, nós precisamos de um libertador que atue em todas as esferas, e não apenas em uma. E nós já temos ele, que é Jesus. Amém? Por isso que esses dias que nós estamos vivendo de Natal, eu creio que são dias de realmente renovar a nossa esperança. Nós temos um libertador, nós temos um Senhor, nós temos um Messias. Ele está por vir, mas ele já veio. Parece que
é um conflito, mas não, ele já veio como homem. Ele tomou o nosso lugar na cruz, ele fez a sua obra, ele morreu por nós, ele ressuscitou, ele foi aos céus e ele está por vir novamente. Ele é o nosso libertador e nós podemos viver na presença dele todos os dias. Nasceu o Salvador de vocês, o Messias esperado, o Senhor. O seu nome é Jesus. Por quê? Porque salvará o povo dos seus pecados. A maior libertação que precisava acontecer sobre a nossa vida aconteceu quando Jesus foi para a cruz e tomou o nosso lugar nela. Ele nos libertou dos nossos pecados. Romanos fala que nós morremos juntamente com Cristo para o pecado. Nós morremos juntamente com Cristo para o mundo, morremos juntamente com Cristo para a lei, morremos juntamente com Cristo, e toda a experiência de Cristo na cruz se tornou a nossa experiência. Então, hoje nós estamos libertos, fomos libertos de todo o pecado que nos escravizava, que nos amarrava, que nos condenava. O nosso libertador já nos libertou de todo o pecado. Então, a maior libertação que precisa acontecer, ela já aconteceu. Agora, sabe, todo esse temor que se instalou sobre toda a humanidade, né? Agora, as notícias trazem que o vírus já mudou e agora ele é mais contagioso ainda. Ainda não sabem se ele é mais letal, parece que não, mas ele é mais contagioso ainda. Aí eu vi uma história que agora já não vai adiantar mais usar máscara. Aí também provavelmente já não vai mais adiantar usar o álcool gel, porque talvez existe alguém que vai inventar um produto que vai matar esse vírus novo. Esse produto vai custar muito caro, mas todo mundo vai ter que comprar, porque ele é o libertador. Não é assim que as coisas funcionam no mundo? Eu não estou dizendo aqui que nós não temos que nos cuidar, nos guardar. Existem regras a seguir, existe um cuidado, né, com a nossa saúde que devemos ter, está tudo certo, mas irmãos, a nossa confiança não está numa máscara, no álcool gel, numa vacina, no fique em casa, não está nisso. A nossa confiança está no nosso libertador, que é Jesus. Se ele foi poderoso para nos libertar do pecado, que não existia nada pior do que isso, quanto mais ele é poderoso para nos libertar de nos cuidar no meio de toda essa situação, não é verdade? Vocês creem nisso? Amém. Isso quer dizer que não vamos passar por dificuldade? Não. Quer dizer que alguns de nós não vão ficar doentes? Não garante que não vai acontecer, não? Pode ser que aconteça. Talvez até alguns vão ser chamados pelo Senhor. Mas e aí, Deus mudou? Deus mudou se isso acontecer? Será que as promessas dele mudaram? Não existe mais, não? Não. Existe um propósito de Deus bem estabelecido antes da fundação do mundo e que está em curso, ele está se cumprindo sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa vida como igreja. Amém? Nós estamos vivendo esse propósito e Deus está conosco nisso. E aqui eu quero chegar em outro ponto que diz que no texto de Mateus 1, o anjo, ali ele estava falando com José, ele diz uma coisa muito tremenda. Ele diz assim: também esse menino, que tu vai colocar o nome de Jesus, também será chamado de Emanuel. Emanuel, que quer dizer, agora Deus está conosco. Talvez para nós isso não soe com o mesmo peso que soava lá para os judeus naquela ocasião, porque eles tinham uma expectativa muito grande de ver a manifestação de Deus como os pais deles, como os antepassados deles tinham visto, porque ali no período que eles estavam vivendo da história, Deus havia se calado, poucos milagres aconteciam, havia ficado muitos anos sem profetas em Israel. Ali havia sido levantado naquela ocasião João Batista, que foi o profeta que veio antes de Jesus, que anunciou a vinda do Messias ali, e logo em seguida Jesus apareceu. Então, para o povo de Israel saber ou ter uma promessa de que agora Deus está conosco era algo muito importante, muito tremendo. Claro que muitos, como é hoje, não creram nisso.
Muitos não creram. Muitos ficaram atrás dos religiosos, atrás dos fariseus, dos publicanos, e ouvindo as histórias deles e as cobranças deles, e não creram em Jesus que estava ali fisicamente na frente deles. Deus estava fisicamente na frente deles, eles não conseguiram ver. Hoje nós vivemos na mesma realidade. Jesus não está fisicamente aqui na nossa frente, nós não conseguimos ver Ele. Ainda que a gente diga, né, eu vejo Jesus na tua vida, eu vejo Jesus na tua vida, que também é uma verdade, é uma realidade. Mas aquela pessoa física, aquele homem Jesus, ele não está aqui, porque ele está à destra do Pai. Ele está sentado lá no trono, esperando a ordem do Pai para vir e colocar em ordem essa terra. Né? Agora, é tremendo porque Deus está conosco. Aquela palavra anunciada pelo anjo a José, ela vale para nós hoje. E hoje tem uma realidade que talvez seja mais poderosa do que era naquela época. Só que muitas vezes nós não nos damos conta disso, porque da mesma forma que precisava naquela época as pessoas crerem em Jesus, hoje nós precisamos também crer na realidade que Deus está conosco. E o texto de Colossenses 1:27, Paulo ele traz revelação e luz sobre isso, e ele diz assim: o plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é esse: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. A grande revelação que estava oculta durante séculos, que os próprios profetas não entenderam, falavam sobre isso e não entenderam. Davi falou sobre isso e não entendeu. Moisés falou sobre isso, não entendam, ou melhor, eu não quero dizer que eles não sabiam do que estavam falando, mas eles não conseguiam ver isso. Era algo tão abstrato, era algo tão misterioso para eles ainda. Mas hoje está revelado. Esse Deus conosco, o Emanuel, ele mais do que está aqui entre nós, ele habita em nós. A mesma fé que os judeus e todo o povo, os samaritanos, todos aqueles que tiveram contato com Jesus naquela ocasião, eles tinham que ter fé para crer que aquele era o Messias, o enviado, o Emanuel, que veio para salvar os pecados deles. A mesma fé é necessária hoje para nós crermos que Cristo habita em nós pelo seu Espírito. Então, se Cristo habita em nós pelo seu Espírito, é Deus conosco. A gente pode dizer ainda mais, é mais forte ainda, Deus em nós. Amém? Deus está em nós, Deus está em ti. Então, toda essa situação que nós estamos vivendo e passando, não sabemos como vai entrar o ano, né? A expectativa sempre fica, todos os anos a gente faz aquela celebração de final de ano, aquela ceia lá do último dia do ano, e aí chega meia-noite, aí que esse ano seja melhor, que Deus abençoe a tua vida com saúde, com prosperidade, blá, 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 aquele monte de coisa que se diz todos os anos, né? Mas vocês já se deram conta que quando muda ali o calendário de um dia, um ano para o outro, um dia para o outro, não muda absolutamente nada? Ou vocês se sentem diferentes, além de mais velhos? Não muda nada! Não muda nada, gente. Então, o que nós precisamos nós vivemos todo esse ano com o Emanuel em nós, com Deus conosco, com Jesus em nós. Nós vamos entrar o ano que vem vivendo da mesma maneira. Ainda talvez o que nós precisamos fazer é olhar para trás e olhar em alguns lugares que a gente tropeçou durante o ano que passou, ou durante os anos que vem passando, onde a gente caiu, aquilo que fala lá em Apocalipse, né? Olha onde tu caiu, te arrepende e volta lá. Então é hora de olhar para trás, aprender com os erros que a gente cometeu, agradecer pela misericórdia e graça de Deus sobre a nossa vida, apesar dos erros que a gente cometeu, né? E viver na presença do Senhor. Agora, uma coisa precisa, irmãos,
é uma consciência de uma vez por todas, nossa como igreja, nossa como cristão, minha como filho de Deus, minha como parte do corpo de Cristo, precisa ter uma consciência que nós estamos vivendo os últimos dias. E esses últimos dias requerem de nós uma postura firme como filhos de Deus. Não dá para viver mais no oba-oba, vamos ver como é que vai ser. Não, existe uma urgência. Existe uma urgência para que o povo de Deus se levante e ore, para que o povo de Deus se levante e pregue, para que o povo de Deus leve o amor de Deus, para que o povo de Deus fale do amor dele, para que fale do Emmanuel, para que fale e pregue o Evangelho. Existe uma urgência. Essa pandemia, ela trouxe duas coisas bem extremas do meu ponto de vista. Despertou alguns e amorteceu outros. Né? Despertou alguns para o Evangelho. Lá no início parecia que todo mundo ia correr para Deus, que seria uma migração para Deus. Na verdade não foi, não aconteceu. Deus deu uma grande oportunidade. Eu vejo tudo isso como uma grande oportunidade da parte do Pai. Muitos não escutaram, muitos já se acostumaram. Depois que veio o auxílio do governo, ficou tudo certo, tudo bem. Mas isso está terminando, vai terminar. A oportunidade de Deus, a salvação é para hoje, ela continua aqui, é hoje, precisa ser hoje. E nós como igreja, irmãos, eu creio que uma coisa que vai mudar, e precisa mudar muito e radicalmente na virada do ano, então vou usar esse termo, a gente precisa levantar. A gente precisa levantar, tirar a poeira, bater a poeira. Aí tem aquele versinho, bater a poeira e dar a volta por cima, Bater a poeira, dar a volta por cima e mão orado. Nós precisamos voltar a fazer discípulos, precisamos voltar a falar do amor de Deus. Eu tenho falado disso nos últimos tempos e eu não quero que vocês interpretem que a gente precisa entrar num ativismo louco. Não é isso. Eu acho que com o ativismo a gente já aprendeu e ele não é bom. Não, nós precisamos simplesmente fazer aquilo que Jesus nos chamou a fazer, que é discípulos. Cada um do seu jeito, da sua forma, com os dons que Deus deu, da maneira que Deus deu. Mas nós precisamos arregaçar as mangas e trabalhar muito, porque os dias são bem pouquinhos mais. Falta muito pouco. Então, eu creio que nesses dias de Natal, essa esperança, ela vem, ela se renova sobre a nossa vida. E uma última coisa que eu queria frisar é que no texto de Lucas, os anjos falam uma coisa muito, para mim, tremenda. Quando eles começam a louvar, vem aquela milícia de anjos, e eles começam a louvar e eles dizem: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra para os homens a quem Ele quer bem. Às vezes, no meio de situações como nós estamos vivendo, e outras que ainda virão, às vezes a gente pensa, e o cristão desinformado pode pensar que Deus está trazendo juízo sobre nós. Isso aqui ainda não é o juízo de Deus. No meu entendimento, ainda não é o juízo de Deus. Eu tenho visto tudo isso como uma grande oportunidade dada pelo Pai para os filhos voltar para casa, voltar para a presença dele. Mas uma coisa que precisa estar muito bem firmada em nós é de que Deus quer e Ele deseja paz sobre a nossa vida, porque Ele nos quer bem, Ele nos ama. E o texto de Romanos 8:31 diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o coronavírus? É o governo? É o irmão? É a lei tal, não sei. O que será contra nós? Deus é por nós, irmãos, e Ele nos quer bem. Ele deseja paz sobre a nossa vida. Eu não sei quanto a vocês, mas eu imagino que todos aqueles que tenham o coração rendido
De fato, o Senhor experimentaram isso agora durante esse ano. Apesar de lá no início vir aquela instabilidade, aquela insegurança, aquele medo que foi colocado sobre todos, né? Mesmo lá, no meio de tudo aquilo, lá no íntimo do nosso ser, nós encontramos paz. Não é verdade? Não sei como foi para ti. As coisas pareciam que iam desabar, mas alguma coisa trazia paz. Eu tinha paz. Deus está no controle. Deus é por nós. Então, quem será contra nós? Deus é por nós. Não existe nada nem ninguém que pode se levantar contra nós que seja maior do que Deus. As situações adversas vêm, mas Deus é por nós. Ele luta as nossas batalhas. Ele luta as nossas batalhas. Então, eu gostaria de trazer essa meditação no sentido de analisar um pouco o que vivemos e para onde nós estamos indo e como nós vamos ir. Irmãos, nós temos um Salvador, um Libertador, o Deus que está em nós, que é por nós, que deseja paz para cada um de nós. Vão acontecer dias difíceis aqui? Sim, vão acontecer. Assim como na vida da gente, por quantos momentos difíceis cada um de nós já passou. Mas no meio de tudo isso, Deus deseja para nós paz. E isso vai chegar no ápice, isso vai se tornar algo perfeitamente revelado daqui a muito pouco tempo, onde nós vamos ter paz eterna. Porque vamos estar eternamente na presença do Senhor, desfrutando da glória dEle, desfrutando da presença dEle, desfrutando do governo dEle. Amém? Amém. Então eu queria trazer essa meditação no sentido de nós nos ligarmos, nos antenarmos a tudo isso que está acontecendo. É a mensagem de Natal, irmãos. Não tenho medo. Eu trago a notícia para vocês que o Libertador chegou. É a mensagem de Natal. E Natal, na vida do cristão, não é dia 25 de dezembro. As boas notícias vêm para a nossa vida a cada nova manhã. Quando as misericórdias de Deus se renovam sobre nós, quando a graça dele se renova sobre a nossa vida a cada nova manhã, mais uma vez nós lembramos das boas notícias que foram anunciadas. Amém? E aí diz no finalzinho do texto de Lucas que então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Irmãos, eu quero convidar vocês agora para a gente ter um tempo de louvor juntos. Nós vamos cantar hinos, cânticos de louvor ao Senhor. Nós vamos agradecer porque Ele vem como luz do mundo. Nós vamos agradecer porque o amor dele se manifesta sobre a nossa vida de uma maneira tremenda, maravilhosa. Ele nos encontra, mesmo quando nós estamos lá, às vezes afundados numa situação difícil, às vezes até lá no pecado, Deus nos encontra lá. Ele luta por nós. Ele deseja estar conosco. Vamos louvar o Senhor juntos, declarando que Jesus é a nossa ressurreição. Jesus é a nossa vida, Ele é a fonte de vida. E no meio desse tempo que nós vamos fazer, eu queria ter um tempo um pouco diferente hoje. A gente tem um bom tempo agora ainda, onde nós como igreja possamos nos manifestar orando, agradecendo. Ter um tempo de ação de graças aqui, por que não? Apesar do ano difícil que a gente está vivendo, mas eu creio que tem muita coisa para a gente agradecer. Então, no meio dos cânticos, entre uma canção e outra, levanta a tua voz, vamos louvar juntos a Deus, presta o teu culto a Deus. Amém? A gente está aqui, vocês vieram aqui não para me ouvir, vocês vieram aqui para cultuar a Deus, amém? É isso? Amém? Então tá, então a parte que eu fiz aqui, bom, Deus me deu isso hoje, beleza, eu entreguei para vocês, mas agora vamos prestar o nosso culto a Deus, vamos louvar Ele, vamos exaltar Ele. Amém? Vamos fazer isso juntos? Fica de pé aí. Levanta a tua voz aí.
Aleluia.
Clamamos para que a tua luz seja completa na nossa vida, Senhor. Assim como o teu amor é completo em nós. Que a tua luz brilhe sobre nós e também através de nós nesses dias, Senhor. Traz tua luz, Senhor. Onde Ele te encontrou, de onde Ele te tirou, tudo que Ele fez durante todos esses anos que tu anda com Ele, todos os momentos, os detalhes, as esquinas, as noites escuras, as noites, aquelas que parecem que tiram o teu fôlego, mas tu sabe que a cada nova manhã a misericórdia do Senhor vai se renovar e a luz dele vai vir sobre a tua vida. Não existe nenhuma noite que dura para sempre. Sempre tem um amanhecer, e nesse amanhecer o Senhor sempre está contigo. No meio da noite escura, Ele sempre está contigo. Sempre está contigo. Aleluia. Bendito Tu és, Senhor.
a aliança dele. A aliança dele está sempre perfeita conosco, né? Só que muitas vezes a gente quebra a aliança em pensamentos, em palavras e ações, mas ele sempre nos perdoa. E eu senti de Deus assim, de a gente renovar essa aliança com ele. Ele é nosso Senhor, nosso Salvador, como foi orado. Eis-nos aqui para ser luz no meio deste povo que está tão sedento de algo que nem sabe. E nós sofremos que é o Senhor. Então, Senhor, nós queremos renovar nossa aliança contigo, Senhor. Dizer novamente, eis-nos aqui. Dizer, Senhor, que Tu é nosso Senhor. Amém. E nós que temos que nos moldar a Tua palavra, Senhor, nos ajude a realmente fazer diferença, não só da boca para fora, mas em tudo, aonde nós andamos. Queremos renovar e dizer que Tu és nosso Senhor. Te louvamos, te agradecemos e renovamos a nossa aliança contigo. E que a gente possa lembrar disso a cada dia. Tu és um Deus de pacto, Tu és um Deus de aliança e nunca quebra as tuas. Perdoa as vezes que nós quebramos com nossas atitudes, pensamentos, palavras, ações. Perdoa quando nós quebramos a nossa aliança com desânimo, nos sentindo fracassados, mas não. Nós somos filhos, Deus, amados, que a gente possa se lembrar disso a cada dia, Senhor. Que a gente possa se lembrar que Tu é nosso Senhor. E como o Abel falou, quem será contra nós? Aleluia, Deus. Tudo que Tu fez nas nossas vidas. Obrigada, Senhor. Teu nome. Obrigada. Amém.